Hoje a gente vai falar sobre a visão psicológica do É Assim Que Acaba. Tem o livro e também tem o filme, então pra quem não é muito fã de livro, você pode ver o filme, mas é muito bom ver os dois e comparar, gente. Eu amei, foi o meu momento. Coloca um pedacinho aí do meu marido assistindo o filme junto comigo. Ele bateu nela sem querer? Porque ela tava sendo cega, né, perante todos esses bagulho. E aí, será que vai ter outro? É importante falar que talvez esse vídeo tenha alguns spoilers, porque eu vou falar a visão psicológica referente à história do livro e do filme. Então, se você não quer spoiler, aqui não é um bom lugar pra você. Assiste lá primeiro ou lê o livro primeiro e depois volta aqui, tá bom? Vamos começar pelo começo do livro, onde ela tá ali só conhecendo o Ryle. Que eles estão ali trocando um papo, ela fala que ela não quer nada casual, ela gosta de namorar com a pessoa e ele fala que ele só gosta de coisas casuais. E quando eles se reencontram, ele tenta de todo jeito ficar com ela. E quanto mais ela diz não, mais parece que ele quer. Então, às vezes eu me questionava lendo o livro, né? Será que ele ama mesmo ela? Ou será que ele tá com o ego ferido? Todas as mulheres dizem sim pro Ryle, o cirurgião super gato, super rico, mas a Lily Bloom não. Ah, não, eu vou fazer ela namorar comigo e ela vai casar comigo, ela vai ver só. Não dá pra saber, mas eu acho que teve um pouco de ego. Não dá pra falar que ele não gosta dela ou que ele gosta dela, mas pra mim pareceu um pouquinho de ego também. E a Lily, por estar muito envolvida, acho que nem chegou a se questionar sobre isso. Até aí, beleza. Vocês sabem que quando a pessoa fala até aí, beleza, é porque não tá aí, beleza, né? O livro também, ele não é só romance, ele não é só flores, mas ele também fala sobre uma questão que é muito comum da gente ouvir, da gente saber histórias, conhecer pessoas que têm histórias parecidas, que é a violência doméstica. A personagem principal passa tanto na sua infância e adolescência, que também é retratado tanto no filme quanto no livro, mas também na sua vida adulta com esse lindo e maravilhoso pretendente que nós já estávamos percebendo os red flags nele. Infelizmente, a Aline não percebeu. Principalmente por estar muito envolvida emocionalmente na história. Eu acho que é aí que é uma das questões mais legais, tanto do livro quanto do filme, que ela mostra a visão da Lily sobre os fatos. Então ela mostra o quão emocionalmente ela está envolvida com o cara. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre violência doméstica, o que a gente ouve? Ah, por que ela não termina com ele? Ah, mas por que ela não sai desse cara? Ela não é obrigada a ficar com ele. E é exatamente o que a Lily também fala no livro. Ela fala, muitas vezes a gente se pergunta, inclusive eu já me perguntei, por que minha mãe só não terminava com meu pai? Mas tem toda uma questão emocional envolvida por trás. Por exemplo, a melhor amiga dela era a irmã do Riley. Eles compraram um apartamento juntos. Eles tinham uma família. A ideia era ter uma família, a ideia era ter um casamento, a ideia era ser um casal bem-sucedido. Então, ela constrói uma expectativa na cabeça dela gigantesca sobre como aquilo pode dar certo. E nessa perspectiva de como aquilo pode dar certo, muitas vezes as pessoas que estão nessa situação fazem o quê? Eu tenho muita expectativa que isso possa dar certo, então o que está acontecendo agora de ruim nem me interessa tanto assim. Porque se tem uma mínima possibilidade do que eu tô pensando acontecer com essa pessoa, eu vou tentar até o fim. Normalmente isso acontece. No caso da Lily, ela veio percebendo que aquelas questões de agressões físicas e, na verdade, foi até um pouquinho além. Então teve toda essa parte, teve toda essa trama e no meio disso tudo, ela descobre que tá grávida. Tudo fica muito mais emocionante, muito mais emocional. Tem a questão dos hormônios, tem a questão também que o bebê da amiga dela tinha nascido recentemente, então tinha um envolvimento ali. E se ela continuasse focando na expectativa do que eles poderiam ser, ela não teria tomado a decisão que ela tomou no final. Inclusive, no filme, é muito bem representado, porque ela tá lá com o Riley segurando a filha deles. Ela fala assim, eu quero o divórcio. E tá mó clima lindo, tá mó clima de flores, as músicas tá...
tá aqueles coração subindo assim e tá mal na vida. Tipo, fica tão bonito ali aquele momento que ela esquece da parte ruim que aconteceu com ele. Inclusive, ela usa uma técnica psicológica no livro que eu não sei de onde que ela tirou, se isso foi um psicólogo que falou pra ela, ou se foi uma amiga, ou se ela tirou da cabeça dela, mas que é uma tática muito boa para as pessoas que estão em relacionamentos abusivos, que é escrever uma listinha de coisas do que ele já fez você passar de situações ruins. Porque o nosso cérebro, na tentativa de fazer a gente mais feliz, acaba não dando muito certo, né? Mas ele tenta. E coloca, nossa, mas aquela vez foi legal, e aquela outra vez também foi bom, e aquele outro dia que ele fez não sei o que pra você, que ele mandou flores e não sei o que, e não sei o que. Nosso cérebro, ele é muito bom em reativar essas memórias. Principalmente em relações românticas. E aí ela fez uma listinha de tudo que ele já fez ela passar de ruim, que ajudou, que contribuiu muito a toda vez que ela sentisse essa necessidade de lembrar da expectativa do que eles poderiam ser, da família feliz, ela, ele, o filho. O que acontecia? Ela ia lá e lia a listinha e voltava para a realidade. Não é esse conto de fadas que eu tô planejando na minha cabeça. E eu acho isso muito interessante, inclusive é uma técnica que vocês podem utilizar caso vocês estejam passando por qualquer tipo de relação abusiva. É muito bom a gente lembrar também os pontos ruins para tentar sair dessas situações de abuso e de violência. Quando mostra ele, por exemplo, colocando a mão na barriga dela pela primeira vez, sabendo que ela tá grávida, falando que vai cuidar do filho, ela fica super emocionada, super emotiva, super com vontade de dar mais uma chance para ele, mas ela vai e ela se lembra de tudo que aconteceu. A maioria das pessoas, quando estão nessa situação, se culpam. E a Lily se culpava muito. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ter feito assado. Eu acho que é muito condizente com a vida real. A autora conseguiu trazer bastante realidade, porque ela traz um relato no final do livro sobre a experiência dela própria com violência doméstica. A Lily viu a mãe passando violência, ela também passa e ela resolve quebrar esse ciclo. Eu acho que isso foi o ponto mais crucial para mim e mais empolgante, porque a maioria das pessoas demoram anos e anos a fio sofrendo violência, vivenciando experiências de quase morte, para entender que aquilo não vai chegar à expectativa. Lembra que eu falei da expectativa que a gente tem? É muito bom que ela consiga fazer isso, separar a expectativa da realidade. Eu acho que isso foi o que se aliou a Lily para que ela tivesse coragem de sair dessa situação. Se você está passando por uma situação parecida, tenta fazer essa listinha como a Lily fez, dos momentos ruins, dos porquês que você tem para terminar com essa pessoa, para você conseguir se deslocar um pouco da expectativa do que vocês poderiam ser caso ele fosse alguém bom para você, e se colocar mais dentro da realidade. Porque basicamente quando a gente está nessa situação de violência, é isso, a gente fica mais agarrado na expectativa do que realmente está acontecendo. E aí por isso a gente acaba se cegando pela extrema vontade de que a expectativa se realize em algum momento. Um ponto que eu acho importante ressaltar é que a Lily, no filme, no livro, ela tinha situação financeira o suficiente para poder sair daquela situação, o que não é a realidade da maioria das brasileiras que se encontram em situações parecidas, que são dependentes totalmente do agressor. Esse ponto me deixou, foi um ponto que não foi citado no livro, mas que me deixou em extrema tristeza, porque eu fiquei pensando, putz, que bom que a Lily conseguiu se mudar, que bom que a Lily conseguiu ficar um tempo numa casa separada do Riley, porque eles tinham muito dinheiro, mas imagina uma pessoa que não tem a oportunidade de, eu vou ir pelo menos na casa da minha mãe, porque o agressor não deixa, ou não tem família perto muitas vezes, sabe? E isso, nossa, me entristece muito o coração, porque eu fico imaginando assim, nossa, a pessoa que não consegue sair disso de jeito nenhum, tipo, ela olha pro lado e ela não vê saída, sabe, gente? Desculpa. É muito difícil, galera. Só pra gente estar encerrando, o livro mostra muito bem como funcionam os ciclos, né, que aconteceram várias vezes, que acontece algo, a pessoa fica com raiva, aí depois acontece agressão física, verbal, enfim, aí a vítima se culpa, aí o agressor vai, pede desculpas, aí eles voltam pro primeiro ponto inicial. Isso pode demorar dias, pode demorar meses, mas
os ciclos acabam voltando. Então eu acho legal a gente perceber quando tem ciclos de angústia dentro do nosso relacionamento, se eles permanecem. Então acho muito importante você que quer descobrir se também você não sabe se você tá dentro de uma relação tóxica ou não, mas você pode perceber, existe um ciclo dentro do meu relacionamento, por exemplo, a gente briga, aí eu falo um monte de merda pra ele fala um monte de merda pra mim, aí a gente fica chateado, a gente fica 2 semanas sem se falar, depois a gente volta. Ou a gente termina e a gente volta. Quais que são os ciclos do seu relacionamento? Você considera eles saudáveis ou não saudáveis? Fica aí o questionamento. Outro ponto também que eu acho importante a gente falar é que a Lily, apesar de tudo, ela ama o Riley. E sim, às vezes a gente pode gostar de pessoas que não fazem bem pra gente. Isso é uma merda. É por isso que o amor próprio, ele é muito importante. Porque tudo bem, você pode amar outra pessoa, mesmo que ela seja agressiva. Mas o que pesa mais? O amor por você ou o amor pelo outro? Muitas vezes pessoas que deixam com que o amor pelo outro seja maior do que o amor que eu tenho por mim, é porque faltou algo, tá faltando um pouco de autoconhecimento, de autocompaixão, uma nova visão, um novo olhar. Talvez essa pessoa nunca foi instruída desde a infância sobre também levar em considerações a própria decisão, a própria individualidade, as coisas que são importantes ou não. Por N motivos, as pessoas podem não ter tanto amor próprio, mas ter muito amor pelo outro. E é importante você perceber isso. Será que eu tô amando só o outro ou será que eu tô me amando também? Se a gente tá deixando a gente pra trás por conta do relacionamento. E isso às vezes acontece não só porque o cara é horrível. Não, às vezes acontece porque a gente se negligencia. Por exemplo, às vezes o cara é super legal, ele é super extrovertido, te trata super bem, não tem nada o que falar do cara. Mas você quer viver a vida dele, você, quando ele sai com os amigos, você fica sem ter o que fazer, sem amigas. Por que você chegou nesse lugar sem amigas? Por que antes existiam várias, hoje em dia não tem mais nenhuma? O que aconteceu nesse meio do caminho? Então, resgatar isso também é muito importante para que não haja uma dependência emocional. No caso da Lily, ela conseguiu identificar que o amor que ela sentia por ele estava fazendo ela deixar de se amar, que impulsionou para que ela tomasse uma decisão de terminar com ele e encerrar o ciclo. Mas é muito difícil, né? No livro, até mesmo no filme, mostra as coisas acontecendo meio que rápido, mas é um processo diário, o tempo todo, sempre lutando contra a expectativa do que a pessoa poderia ser. Então, é muito difícil, mas não é impossível. É muito importante, independente do que está acontecendo na sua vida, conseguir exercer esse amor próprio. E amor próprio, galera, não é só chegar no espelho e falar você é linda. Não é só falar palavras de afirmação, não é achar a estética bonita. Amor próprio é saber o seu potencial, saber as suas qualidades, os seus defeitos, aonde você erra, aonde você também acerta, entender o que você gosta, o que você não gosta, quais os seus limites. Então vai muito mais além do que gostar do próprio corpo. Isso é consequência, mas normalmente a gente vai no amor próprio focando em imagem, porque é o que fica mais fácil, porque é o que a gente vê. Só que não, galera, o amor próprio que a gente precisa adquirir para tentar prevenir, para que você não passe por uma situação dessa, ou qualquer outra situação onde você possa ser prejudicada de alguma forma, é estabelecendo o amor próprio, que você pode adquirir na terapia, mas também eu posso fazer um vídeo sobre isso nos próximos capítulos. É assim que acaba, é um livro maravilhoso, eu amei ler, tive um tombo sim, principalmente quando tem questões mais pesadas envolvendo o abuso sexual, a agressão, mas esse filme é maravilhoso em mostrar um envolvimento emocional que a pessoa tem. E por que a gente não deve culpabilizar a vítima, mas sim tentar ajudar da maneira que a gente pode também. Essa foi a resenha do livro. Tô lendo agora o outro, o novo.
que é o É Assim Que Começa. Eu já tô no capítulo 10, se eu não me engano. E eu vou trazer resenhas mais pra vocês, falando da minha visão psicológica sobre os livros que eu vou ler. Se inscreve no canal, curte, porque sempre vai ter vídeos assim como esse. Aproveita e me segue lá nas redes sociais, tanto na minha pessoal quanto na minha de psicologia. Fiz resenha, eu gravava stories. Cada 5 capítulos que eu lia do livro, eu gravava stories contando o que tá acontecendo. E as meninas adoravam. Obrigadas todas as meninas que compartilharam e comentaram também sobre o livro. Vamos falar sobre o Assim Que Começa agora? É isso, meninas. Um beijo e tchau, tchau!